Você acha mesmo que toma decisões com base na razão? Freud diria que não. E talvez ele esteja certo. Essa é a provocação perfeita para a gente começar a explorar um dos campos mais fascinantes da mente humana. A psicanálise. Um território onde os sonhos, os desejos reprimidos, os lapsos de memória e até aquele seu comportamento sem motivo ganham um novo significado. Mas calma, esse vídeo não é uma aula chata, cheia de termos complicados. Pelo contrário, vamos caminhar juntos por esse universo, traduzindo tudo de forma leve, clara e envolvente. Como se eu estivesse te explicando tudo isso num café, entre amigos. O ponto de partida é o livro 100 Minutos para Entender a Psicanálise, de Jaime G. Lorente. Um livro direto, didático, que serve como uma excelente introdução a um tema que muita gente acha difícil, mas que, na verdade, fala de algo que todos nós vivemos. A luta constante entre o que sentimos, o que pensamos e o que mostramos para o mundo. O que é a psicanálise, afinal? A psicanálise é muito mais do que um divã, um analista com cara de sério e perguntas como: e o que você sente sobre isso? Ela é, antes de tudo, uma forma de escutar o ser humano, de investigar o que está por trás daquilo que dizemos ou silenciamos. Segundo Lorente, ela é 3 coisas ao mesmo tempo: uma teoria sobre o funcionamento da mente, uma técnica terapêutica para tratar o sofrimento psíquico e uma forma de interpretar a cultura e o comportamento humano. É um olhar profundo para aquilo que não é óbvio. Quer um exemplo simples? Você já esqueceu o nome de alguém importante bem na hora em que mais precisava lembrar? Isso não é só falha da memória. Para a psicanálise, pode ser o inconsciente dando um recado sobre um afeto escondido, um conflito mal resolvido, um desejo reprimido. E é aí que entra a figura central dessa história. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era médico, neurologista, mas foi ao mergulhar nos sintomas misteriosos de seus pacientes, paralisias sem causa física, fobias inexplicáveis, comportamentos estranhos, que ele começou a suspeitar de algo revolucionário. Nem tudo o que vivemos passa pela consciência. Ele propôs que a mente humana tem camadas, como um iceberg. A parte visível é a consciência, mas a maior parte está submersa, é o inconsciente. Um reservatório de desejos, medos, traumas, memórias, coisas que muitas vezes nem sabemos que sentimos, mas que influenciam profundamente o que fazemos. Freud identificou 3 instâncias psíquicas que convivem em conflito. O id, que é puro desejo, quer prazer imediato, como uma criança birrenta. O superego, que representa a moral, a culpa, as proibições. E o ego, que tenta mediar essa briga entre o que queremos e o que podemos. Imagina uma criança, o id, querendo comer doce antes do jantar. A mãe, superego, diz que não pode. O ego tenta negociar. Ok, só um pedacinho. É mais ou menos assim que nossa mente funciona, em constante negociação interna. Outro conceito famoso de Freud é o complexo de Édipo, a ideia de que, na infância, sentimos desejos ambíguos em relação aos nossos pais. Desejamos um deles, rivalizamos com o outro. E isso, segundo Freud, molda nossa vida afetiva e nossos relacionamentos futuros. Ele também falou das pulsões, forças internas que nos movem, algumas voltadas para a vida, amor, criatividade, sexualidade, outras para a destruição, raiva, agressividade, autossabotagem. Estamos o tempo todo entre Eros e Thanatos, o impulso de viver e o impulso de destruir. E claro, Freud também foi o grande estudioso dos sonhos. Ele dizia que eles são a via régia para o inconsciente, ou seja, neles nossas censuras relaxam e desejos reprimidos aparecem, disfarçados de símbolos. Lacan, o retorno a Freud. Décadas depois, um francês chamado Jacques Lacan resolveu sacudir a psicanálise. Ele dizia que muita coisa tinha se perdido no caminho e propôs um retorno a Freud, mas reinterpretando tudo à luz da linguagem. A grande frase de Lacan é: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que isso quer dizer? Que os desejos inconscientes se manifestam em palavras, trocadilhos, lapsos, silêncios. Tudo tem um sentido oculto. Falar ou calar é sempre uma forma de revelar o que sentimos. Lacan também propôs 3 registros fundamentais da experiência humana. O imaginário, onde formamos nossa imagem de nós mesmos. O simbólico, o mundo da linguagem, das regras, da cultura. E o real, aquilo que escapa da linguagem,
que nos confronta de forma brutal, como a morte, o trauma, o que não conseguimos simbolizar. Segundo Lacan, nós nos tornamos sujeitos a partir da linguagem. Não somos donos de nós mesmos. Somos atravessados por palavras, símbolos, significados que herdamos e com os quais tentamos nos entender. É complexo? Simulation. Mas pense assim, quando uma criança aprende a falar, ela também aprende o que é permitido sentir, dizer, desejar. A linguagem molda nosso desejo. Por isso, para Lacan, falar é também se descobrir. Outros nomes importantes. Além de Freud e Lacan, a psicanálise se expandiu com pensadores como Jung, Klein e Winnicott, alguns citados por Lorente de forma breve, mas essencial. Carl Jung discordou de Freud sobre a sexualidade ser o centro de tudo. Criou a ideia de inconsciente coletivo cheio de arquétipos, imagens universais que habitam nossos sonhos e mitos. Melanie Klein estudou profundamente o psiquismo infantil. Ela dizia que já nos primeiros meses de vida, o bebê lida com angústias profundas e projeta isso nos pais. Donald Winnicott trouxe a ideia do ambiente suficientemente bom, mostrando que não é preciso ser um pai ou mãe perfeito, mas presente e acolhedor. Ele também falou do falso self, aquela máscara que usamos para sermos aceitos, mas que muitas vezes esconde quem realmente somos. Onde tudo isso aparece no nosso dia a dia? Você não precisa ir a um consultório ou ler tratados de Freud para perceber a psicanálise ao seu redor. Ela está nos seus sonhos mais bizarros, no ciúme que você tenta esconder, no medo que você não entende, na arte que te emociona sem saber porquê, no personagem do filme que te incomoda, porque se parece com você. A psicanálise nos convida a escutar o não dito, a prestar atenção no que não faz sentido, porque às vezes é aí que a verdade se esconde. Mas a psicanálise não é ultrapassada? Sim, ela foi muito criticada. Acusada de ser não científica, de não apresentar provas objetivas. A psicologia cognitiva e a neurociência cresceram muito no último século, mas a psicanálise resiste e se transforma. Ela continua relevante porque oferece algo que nenhum teste de QI ou ressonância magnética consegue capturar: a singularidade do sujeito, sua dor única, sua história, sua forma particular de desejar, amar, sofrer. Ela não trata pessoas como máquinas com defeito. Ela escuta. E às vezes, isso é o que mais falta no mundo. E se for o que você tenta esquecer, que mais te controla? No fim das contas, a psicanálise é uma viagem para dentro. Um espelho que não mostra apenas o que você é, mas o que você não sabe que é. E isso sim pode mudar sua vida. O livro de Jaime G. Lorente é um excelente ponto de partida para essa jornada. Em apenas 100 minutos de leitura, ele te oferece uma bússola. E talvez, depois deste vídeo, você sinta vontade de ir mais fundo. Porque entender a psicanálise não é só estudar Freud ou Lacan, é estudar a si mesmo. É olhar de frente para aquilo que você evita e ter coragem de perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre você, o outro e o que se passa nos bastidores da mente, curte, compartilha e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não quer só conteúdo, a gente quer despertar.